Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026, é a primeira vez que eu digo 4 de janeiro de 2026, porque nós estamos no primeiro domingo do ano de 2026. Depois dessa virada de ano, dessa virada de fase, dessa virada de chave, nós estamos aqui pousados no ano de 2026 e que ele seja fantástico para você. Tudo que aconteceu em 2025 não passou de um treino para que nós chegássemos a 2026 com a cabeça melhor, com o coração melhor, com a nossa capacidade de organizar melhor. E todo o caos de 2025 na vida de alguns foi assim trágico, foi muito caótico, mas Deus nos dá novas oportunidades, porque Cristo ressuscitou, tudo é possível. Graças à ressurreição de nosso Senhor. E eu saúdo todos vocês nesse primeiro domingo do ano com paz. Paz seja sobre todos vocês que durante o ano de 2025 nos acompanhou, esteve presente dia a dia, recebemos tantas notícias, recebemos tantas informações, me encontrei com tanta gente que tem o nosso programa como referência do seu domingo. Minha gratidão a Deus e a gratidão também a vocês que nos acompanharam. E não podia me esquecer de também manifestar minha gratidão, ou nossa gratidão, à Rádio 92.3, que esteve presente durante o ano inteiro, dando-nos o suporte para que o Café com Bispo estivesse mantido no ar, fortalecendo sua fé, cooperando com você. E a minha gratidão, então, a todos os funcionários e a diretoria da Rádio 92.3. Hoje, nesse primeiro domingo, estamos com nossa equipe completa. Aqui à minha esquerda, meu querido amigo, pastor João Silveira. Muito bom dia, pastor João. Muito bom dia, meu querido bispo. E muito bom dia a você que nos ouve. Eu muito gostaria de ter estado no último domingo para despedir 2025. Sim. Mas por circunstâncias não nos foi possível. Mas hoje estamos já iniciando 2026, mandando o nosso bom dia agradável para o nosso amigo Ademir, lá na Forquilha. Sim. Ademir, o nosso abraço. E você que nos ouve, o irmão Melo, lá no Coatrac, e tantos outros que nos mandam mensagens felicitando pelo programa, dizendo quanto tem crescido, quanto tem acompanhado. Nós estamos felizes por poder entrar em 2026 com o programa em pleno vapor. Sim. Eu, na verdade, desejei ter terminado a carta aos Hebreus no ano de 2025. Era um sonho meu, eu não sei nem porquê. Agora eu estou entendendo que não. A gente precisa trazer, na verdade, a continuidade para essa beleza dessa carta. A gente aprendeu tanto, a gente discorreu por tanta coisa linda. Verdade, descobriu tanta coisa que para mim era um enigma, a leitura da carta aos Hebreus, até quando a minha compreensão bíblica era menor, como eu costumo dizer, eu estava abrindo o saco com a ponta da faca. Mas foi tão lindo o que a gente aprendeu, especialmente nos últimos capítulos, e hoje a gente promete, ou hoje promete para nós um aprendizado muito lindo, que é quase o fechamento da carta. Né? Pastor João, nós pisamos no freio pensando em você, né? Obrigado. Fomos até o capítulo 11, mas sabíamos que a riqueza de detalhes, né, ia requerer sua presença também para a gente dar continuidade. E nós não fomos tentados a terminar os 13 capítulos, né? Deixamos uma pontinha para você arrematar. Obrigado. Mas desde o primeiro versículo da carta aos Hebreus, eu venho me deliciando, né? O primeiro versículo, que é um versículo-chave para mim, ele diz que, antigamente, Deus falava de muitas formas, né, aos nossos pais pelos profetas, e que agora ele nos fala pelo Filho. Há uma cena na minha mente, lá no Monte da Transfiguração, Lloyd, quando Moisés e Elias aparecem naquele monte, e há uma fala que brota da eternidade, que diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi.
ouçam o que ele tem para dizer. Elias, Moisés, Pedro, João, ouçam o que ele tem para dizer. Isso me remete a Hebreus capítulo 1, né? Agora ele nos fala pelo Filho. Há um referencial, desculpa Sim. te cortar aqui. Eu fico pensando como é que Deus falou com Noé. Uhum. Qual foi o método que Deus incutiu na cabeça de Noé, toda aquela obediência por 120 anos não retroceder e ainda tentar convencer outros a ajudá-lo, porque aqueles paus pesados que Noé fez a arca, ele não arrastou sozinho, né? Então, Quem vai me ajudar nessa loucura, ele né? convenceu muitos a ajudá-lo naquela... E eu fico pensando como é que Deus falou com Noé. Depois eu me reporto como é que Deus falou com Enoque, como é que Deus falou com Abraão. Ou seja, a gente fica especulando métodos. E quando tudo isso nos dá um nó na cabeça, a Epístola aos Hebreus dizendo, aí agora se reportem a ele, porque tudo que ele tem a dizer... Escuta o Filho, né? Escute o que ele diz. Uhum. E aí nós vamos para o Novo Testamento, e Jesus vai dizendo, quem ouve as minhas palavras e crer nelas e segue, eu assemelharei, ou seja, há tanta coisa, tudo que nós queremos saber, o que Jesus quer falar conosco, basta abrir o Novo Testamento, que ele está lá dizendo para a gente como viver, como seguir. Sim, é coisa linda, né? A centralidade de Cristo em todo o texto de Hebreus. Do versículo 1, capítulo 1 ao 13º capítulo. É Cristo no centro o tempo inteiro. E ele escreve para os judeus da dispersão. Né? A igreja da diáspora era uma igreja de judeus. E ele trazendo Cristo para a centralidade da vida desses judeus que saíram de Jerusalém debaixo de perseguição, estão espalhados pelo mundo, e essa carta tem o destino para esses judeus, para que eles não se perdessem da centralidade de Cristo, né? Hoje a gente vê um culto performático, né? Um espetáculo performático que muitas vezes Cristo nem aparece, né? A gente está numa rave evangélica, né? Cultos que são verdadeiras raves. Não tem absolutamente nada a ver com um culto propriamente dito, né? É uma festa, não tem a ver... Uma festa no sentido mais carnal, mais... como é que eu diria? Da diversão, né? E não da centralidade de Cristo. Cristo passa longe, nem aparece, nem há necessidade dele. Tantas técnicas. Eu estudei PNL durante muito tempo e eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que me vigiar para não aplicar técnicas no culto, para ser completamente crístico, completamente centrado em Cristo. E eu fico vendo largamente técnicas de PNL aplicadas num culto. Como pode isso? É um fogo estranho, né? Enquanto que o escritor aos Hebreus, ele bota Cristo no centro de tudo, né? A proposta dele, desculpa te cortar novamente, a proposta do escritor aos Hebreus é exatamente desfocar os judeus que viviam por séculos ou por milênios baseados em rituais. Baseados em rituais, Deus se aproximava pelo sacrifício, por isso, por isso, por isso. Então, o autor da carta aos Hebreus traz como tema, creio que o Espírito Santo estava ali ditando cada palavra, como se dissesse, já chega de rituais para alcançar a minha presença. Agora, a centralidade é Cristo que veio cumprir toda a lei. Sim, sim, sim. E a tarefa de colocar todos esses modelos, né? É maravilhoso. E falar da fé, o que projetou a fé de cada um, né? A experiência de cada um projetou essa fé, né? Essa caminhada. É maravilhoso isso. Eu não te dei bom dia, Lógico, acabei atropelando aqui, porque a gente está num bate-papo e a gente já está aqui. Estava maravilhoso. Mas eu não te dei bom dia publicamente, já né? está dado. Bom dia. O nosso bom dia já foi dado, mas a nossa saudação aos ouvintes, né? Lloyd Nogueira conosco aqui, nossa rádio novelista. Não, Lloyd, é o que eu ouço, né? É mesmo. É o que eu ouço, é o status que te deram, né? Voz de radionovelista, Tudo né? certo. É que a tua voz, ela é muito boa, muito apropriada, né? A gente tinha que criar um audiobook
né, com as tuas leituras, né? Grandes ideias. Para competir com Cid Moreira. Olha! Versão feminina. A Bíblia é versão feminina. Boas ideias. E nós acabamos saindo ali do capítulo 11, né, Loide? Sim, capítulo 11. Quando o capítulo 11, ele exibe uma lista de homens que a sociedade bíblica decidiu chamar de heróis da fé, né? Mas eram heróis como nós, que lutam para o pão de cada dia, né? Eram homens muito parecidos conosco, mas que eles fizeram toda a diferença ao ressignificar o tratamento no qual eles estavam envolvidos, né? Eles não desperdiçaram o processo, eles se oportunizaram. Um texto que me salta sempre aos olhos transformaram a vantagem em desvantagem. Maravilhoso. Né? Esse texto me fala tanto como a gente aproveitar a desvantagem para levar vantagem, para ter vantagem na relação. Então, esses homens, agora, no capítulo 12, vão assumir um outro papel, né? Didaticamente falando, ele faz aquela exposição e agora eles assumem no capítulo 12 um novo papel que a gente vai ler agora, né? Isso mesmo. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando? Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos parar aqui, né? Já são 3 versículos longos aqui, que eu acho que vale a pena a gente parar para considerar, né? Ele vai colocar na versão da Bíblia na linguagem de hoje, eu li recentemente, coloca esse pessoal do capítulo 11 numa arena como espectadores daquilo que nós estamos fazendo. A sensação que me dá quando eu leio essa versão é que o céu está a nos observar. Verdade. Né? Está a nos observar. Tipo, eu fico pensando, lá deve estar Sansão, lá deve estar Davi, lá deve estar Daniel. Olha, eu escapei lá da mordida do leão, né? O leão perdeu a fome quando me viu, né? O que você vai fazer agora, nesse momento, né? Nós estamos aqui esperando por vocês. Nós iluminamos o caminho, agora vejam, né? Nós fomos pioneiros, né? Nós fomos pioneiros. Agora, vamos ver como é que vocês vão reagir. Porque nós já mostramos a vocês, com nossos atos de fé, com a nossa conduta de fé, como é que a gente reage. Agora, vocês, está na hora. Então, quando eu estou passando por alguma dificuldade, algum leão querendo me engolir, algum fogo querendo me queimar, eu olho para fogo esses, amigo. Fogo amigo, esse aí é o pior de todos, né? Eu fico pensando em quantos extinguiram a violência do fogo, sobreviveram e saíram triunfantes. Então, é possível escapar da mordida do leão, não do imposto de renda, mas dos leões que tentam nos devorar, dos perigos iminentes. É possível.
sempre haverá um portal secreto. Amém. Sempre haverá um portal secreto, onde Deus comunica as suas saídas, os seus escapes para nós. E se nós nos movemos em fé, se nós corrermos a corrida com paciência, a gente vai falar disso já já, né, João? Correr a corrida com paciência, porque todo corredor acho que é meio impaciente, né? E a corrida não pode ser um atabalhoamento, a corrida precisa ser técnica, né? Técnica, como a diferença entre luta e briga, né? Briga é estapeamento, luta é técnica, a gente precisa dar cada passo medindo o próximo passo, né? Cada esquivamento precisa ser pensado para não perder a luta, porque luta é arte, é técnica, né? Então, essa corrida, ela precisa ser uma arte. A gente precisa aprender a correr com paciência. Porque tem um alvo. Tem um alvo, e a gente não pode correr desesperadamente, tem compasso, né? Corrida tem compasso, tem cadência, você precisa disparar, depois controlar a respiração. É essa paciência que às vezes a gente não tem e acaba caindo no meio do caminho, né? Eu quero fazer uma observação aqui nas duas colocações que fizeste. É quando o leão quer nos devorar ou o fogo nos queimar. Na verdade, talvez nem o leão, nem o fogo está intencionado em nos devorar porque eles perdem a sua eficácia. Na verdade, aqueles que nos acusam, aqueles que são nossos inimigos dentro de casa, dentro do meio que vivemos, de casa eu falo do meio que vivemos, na sociedade em que vivemos, são muito mais vorazes do que aqueles que eles querem usar como arma contra nós. Ou seja, os inimigos de Mesaque, Sadraque e Abdenego, ou os inimigos dos judeus representados naqueles homens. Ali os judeus provocavam, na verdade, muita inveja, muita dor de cotovelo, porque prosperavam, porque enriqueciam, porque se tornaram os homens mais proeminentes daquele reino. Então, seus inimigos quiseram usar o fogo como inimigo deles, quando, na verdade, virou fogo amigo, né? Ou seja, amizade. Quando os inimigos de Daniel, ou seja, inimigos dos judeus, da prosperidade, por conseguinte, inimigos de Deus, acharam que podiam devorar Daniel, mas não tinham capacidade de fazer isso, isso deve ser bem visto por nós, tentaram usar a natureza como inimiga. E quando a natureza tornou-se amiga, eu fecho os olhos e vejo Daniel brincando, acariciando o leão. Virou gato. E o leão botando a cabeça no colo de Daniel. O leão vindo trazer Daniel, acompanhar até na porta da saída para ouvir a voz do rei, enquanto os seus inimigos não eram a natureza, mas sim aqueles que conviviam com ele. Né? Sim. Daniel dá tchau e o leão dá um rugido. Dá um miau, não miau, miau. Entendeu? Então, essa deve ser a base da nossa fé. Sim. Saber que os nossos inimigos não estão na natureza, sim com aqueles que convivem com a gente. Não que a gente viva desconfiando de todo mundo, mas saber que a nossa prosperidade, que o nosso crescimento tem sempre sido visto por aqueles que não concordam. Ou eu nem concordo, ou aliás, nem vou dizer com aqueles que não concordam, mas com aqueles que não conseguem, na verdade, chegar naquele patamar e por conta disso tentam nos devorar. É o caso de Ziba com Mefibosete, né? O Zibinha, traidor sem vergonha. Pois então, nesse texto, quando ele fala para a questão de continuar, o melhor a fazer é continuar, aí ele fala de livre dos acessórios inúteis, né? E em outra versão fala sobre os embaraços, né? Que necessariamente não são pecados, mas são coisas que fazem a vida ficar pesada para quem quer correr, né? Há sentimentos que nós carregamos, há ideias que nós produzimos, há relacionamentos que nós mantemos, que não é um pecado tê-los, mas é um peso para nós. Isso ele vai chamar de acessório inútil. Eu me lembro de um acessório inútil na vida de Abraão, por exemplo, que era o Lot. Ló era um acessório inútil. Tudo que Ló produziu na vida dele comprometeu a caminhada de Abraão.
Não sei se vocês se lembram, mas Deus faz Abraão prosperar, não é? Há um outro sentido na vida de Abraão depois que ele deixa Ló ir embora. Foi Deus que mandou o Abraão levar Ló? Não. Foi um sentimento de compaixão, porque o irmão havia morrido. Ele pega o sobrinho, agora órfão, e leva o sobrinho para caminhar com ele. Não foi uma ordem de Deus. Deus chamou Abraão, Deus não chamou Ló. Mas Abraão leva Ló. É que, às vezes, no nosso chamado para a vida, nós estamos envolvidos sentimentalmente, emocionalmente, e levamos pessoas, não só pessoas, mas coisas também, que vão pesar. Não é um pecado. Era um pecado o Ló acompanhar Abraão? Não, não era um pecado, mas era um embaraço. Era um acessório inútil, só produziu desgaste em Abraão. Abraão chega cansado de uma batalha, tem que lutar, não é? O tempo inteiro, aquela agonia, aquela aflição, aquele taquipsiquismo, né? A cabeça de Abraão trabalhando, cadê Ló? Né? Ló se meteu mais uma enrascada, se sentindo responsável. Quantas vezes, Lloyd, nós nos sentimos responsáveis por coisas que a gente não tem responsabilidade? E aí gera até culpa, né? Uma coisa claro. Gera uma culpa, né? Trazendo esse rapaz comigo, olha o que gerou, aí é porque eu trouxe e tal, aí já se sente culpado também. Eu não sei se foi o caso. É um órfão, vamos entender. Isso. E fica passando a mão na cabeça. Eu que o diga, quantos parentes já agreguei nas minhas empresas e quanta dificuldade me trouxeram. E a agregação não foi pelos valores que eles podiam me trazer, mas pela compaixão da situação que viviam. Sim. E quantas dores de cabeça me trouxeram e me trazem ainda até hoje. E hoje me fez lembrar de um amigo, empresário de uma empresa de ônibus em São Luís, que ele teve 2 funcionários, que ele pagou-os em casa para não virem na empresa, que dava muito mais prejuízo o serviço que eles faziam do que o dinheiro que recebiam em casa. Sim, sim. Ou seja, se Abraão tivesse sustentado Ló lá, deixado ele na Mesopotâmia e dado para ele na Mesopotâmia e dado a ele o sustento, tinha sido menos problemático do que era mais barato arrastá-lo, entendeu? Gente, o fato é que às vezes a gente não quer abrir mão de coisas na vida da gente, não é? E não é um pecado que eu estou cometendo, mas eu estou retardando coisas e tornando meu movimento mais lento. Isso é o acessório inútil que a gente carrega, né? Coisas que vão trazer cansaço na caminhada também, né, Bispo? Sim, cara. Fadiga, né? Fadiga, cansaço, né? Noites mal dormidas, meu Deus, dias preocupações. longos. E quando eu falo assim, trazendo, poxa, isso gera uma culpa, poxa, eu sou culpada. Talvez agora aconteça isso na vida dessa menina, desse menino. Olha, a culpa foi minha. Que eu que trouxe essa menina para a cidade, eu que trouxe esse menino para minha casa, eu que arranjei esse emprego nessa empresa com o meu amigo para essa pessoa, olha o que aconteceu. Aí já carrega aquela culpa, aquele embaraço, né? Meu Deus. Não significa dizer que você não tem que fazer isso o bem. Não. Que você não tenha que buscar para essas pessoas colocação. Não, isso, verdade. Você não tenha que abrigar quando necessário. Perfeito. Isso, agora que traz dor, traz. Que traz peso, traz. Agora tem uma direção clara, né? Quando for fazer essas coisas, abrigar alguém, fazer um projeto, seja como for, colocando pessoas em cuidado, com ação, pedir a direção clara de Deus para que isso aconteça. É que há coisas, Lloyd, na vida da gente que precisa ter prazo de validade. Isso mesmo. E não usar o sentimento errado naquilo. Lembra que nós falamos de Davi, porque ele estava com o sentimento certo, a narrativa certa, né? Ele fez a coisa certa. Temos que ter o sentimento certo. Agora, se tivermos apenas o sentimento, estou com pena dessa pessoa. Não, Senhor, tem essa pessoa, me ensina. Eu tenho recursos para isso. Se eu não tiver esse recurso, mas tu estás falando comigo, ou então me usando, quem pode também me ajudar? Depende só de mim? Está no meu controle? Totalmente no meu controle? Ou eu dependo de outra pessoa também? Sim. Essa é a questão, Lloyd, que às vezes a gente não para pensar. Por isso é que ele coloca, fiquem livres dos embaraços. Porque como não tem o peso do pecado, ok? A gente se distrai.
achando que aquele embaraço é responsabilidade nossa, que a gente pode carregar. E não pode carregar, porque isso compromete a nossa carreira. Fazer distinção entre o que é um problema meu e o que é um problema do João, um problema do João é um problema dele. Se eu posso ajudá-lo, eu posso ajudá-lo. Como? Não trazendo a tempestade dele para dentro da minha paz, mas colocando a minha paz dentro da tempestade dele. Exatamente. Porque se eu trago a tempestade dele para dentro da minha paz, eu tenho um embaraço bem aqui. Né? Dois tempestuosos. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Pois então, gente, a gente acabou assim meio reticente, né? Mas voltando aqui para essa versão, ele diz, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Gordura espiritual extra, João, é o que a igreja do nosso tempo tem comido, essa gordura saturada. Tantos balangandãs, né? Tantos petiscos gordurosos que a igreja tem comido. Nós começamos o programa dizendo que o escritor aos Hebreus centraliza Cristo na vida do ser humano. Cristo é a nossa dieta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Me permita só ler aqui no versículo 2, na versão que eu tenho em mão. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sim. Pronto. Sim, autor e consumador da fé. Ou seja, é Ele quem nos outorga a fé e Ele quem consuma ela em nós. Sim. Maravilhosa essa versão. Agora, não tem como Ele se tornar autor e consumador se não olhar para Ele. Sim. João, quando ele propõe a antropofagia, né, de comer dele, a dieta da igreja é Cristo. Desculpe se eu incomodo centralizando Cristo no meu discurso, mas esse é o alimento da igreja. Todavia, a igreja tem se tornado uma grande sociedade do espetáculo, onde se come um monte de petiscos gordurosos, com muitas gorduras saturadas, e não come de Cristo. Desculpa eu interferir novamente, mas eu não quero criticar ninguém aqui, mas foi fato. O que um dente de ouro milagroso tem a ver com Cristo na boca de alguém? Aconteceu? Supostamente aconteceu. O que o meu paletó ungido? Por que o meu paletó ungido? Por que não é a minha voz, não é a minha palavra amiga, o meu abraço que cura? Mas o meu paletó ungido tem que derribar alguém. Derrubar para quê? Para cair de forma desagradável, muitas vezes escandalosa, simplesmente porque eu tenho que mostrar espetáculo da fé? Sim, João, o sincretismo religioso... É loucura, meu irmão. Que o Brasil entrou, né? Esse sincretismo religioso, tem levado, nesse sincretismo, muitas gorduras saturadas para dentro da igreja, que tem feito da igreja uma igreja pesada, entupido as veias da igreja. Entupido o funcionamento do coração da igreja. Das a igreja artérias, já não veias. age mais com o coração que está quase parando. A igreja está agindo com regras, não com o coração. Não com o sentimento do evangelho dentro dele. Mas desculpa novamente. Quando Paulo diz sem mácula e sem ruga, ou seja, o que é que produz ruga? Obesidade, peso sobre peso. Barriga flácida, e etc. É peso sobre peso. Ou seja, trazido por quê? Por comidas, por ingestão de alimentos não saudáveis. Sim. Um evangelho açucarado, né, que produz gordura. Um evangelho açucarado. O que o açúcar produz? Gordura no final. Então, é preciso ter muito cuidado, gente. A falsa saciedade. A falsa saciedade. A falsa saciedade. É um perigo. Por que Deus tem que curar em 7 sextas-feiras? Por que o milagre tem que ser em 21 dias de jejum? Ou lá em cima do monte. Ou lá em cima do monte. Por que tem que ser assim? Sabe? Então, a igreja vai tendo essa impressão de espiritualidade, né? Não precisa, hoje é assim, não precisa ser espiritual. Estou seguindo aqui o percurso de Maquiavel, né? Não precisa ser espiritual, mas precisa parecer ser.
Aí está a nossa desgraça. Aqui está o grande perigo da saturação da igreja. A igreja comendo alimentos excessivamente. Não é que gordura não seja importante para o metabolismo, mas esse excesso de gordura, né, extra, a gordura extra, tem feito da igreja uma igreja lenta. Obesa, cansada. Porque é uma corrida, a vida é uma corrida. A proposta aqui dos Hebreus é falar da vida como uma corrida. Né? E Paulo sempre, quando ele fala da corrida, ele leva para que a gente possa observar como faz o atleta. O atleta, exatamente. Né? A dieta do atleta. A dieta do atleta. Então, se a gente faz a dieta do atleta, se a gente centraliza a nossa dieta e ela está como base Cristo, nós vamos correr uma corrida saudável. Se não, até o pecado, né? Parasita, ele junta, porque o pecado é parasitário, ele se gruda nas paredes da gente, né? Suga, vai minando a nossa energia. Antes do pecado ser esta agressão toda, ele é um problema parasitário, João. Faz a gente correr muito lentamente, adoecidamente. Eu moro num sítio e tem várias mangueiras. E tem muito parasita nas mangueiras. E eu fico percebendo, ela não afeta a raiz. Ela não afeta o tempo da florada e da produção da manga, mas ela obstrui a produção em larga escala. Né? Por quê? Porque no galho onde ela se propõe, ela cresce e ali não flora. Ou seja, a produção que devia ser de 100 por 1 vai de 50. Por conta exatamente desse parasita, dessa parasitária que está lá, dessa árvore parasita que está sugando a seiva da planta e impedindo o lugar dela frutificar. Quantos pecados que não são pecados de levar para o inferno, são coisas que nós vamos arrastando na vida que nos impede de frutificarmos, de dar frutos. Sim. Isso mesmo, pastor João. O parasita, né, suga, causa cansaço, né? A fé fica fadigada. Né? Pouca produção de fruto, pouca produção. E o cansaço, ele abate não apenas as almas, as pessoas, mas impede a pessoa de caminhar, de agir. Compromete a vida, né, compromete a promessa, viver na promessa, robustecer, de se animar na caminhada. Tudo isso, esse cansaço, que mais tarde ele vai falar aqui, ó, no versículos, não sei qual é o versículo, mas ele fala sobre se você está cansado, para não ficar nesse caminho de cansaço na fé, para se reanimar, se inspire nesses homens, nesses modelos, né? Ele fala sobre isso. Então, para aquele que está caminhando hoje, iniciando o ano de 2026, com uma fé cansada, uma fé fadigada. Olha, Isaías 40, 29, diz que ele dá ao cansado força e que ele multiplica as forças até daquele que não tem nenhum vigor. Né? Sim, sim. Aquele que não tem nenhum vigor, ele diz, até nele eu multiplico forças. Então, se você está começando o seu ano nessa fé cansada, abatida, desgastada, você está sabotando uma caminhada, uma jornada. Preste atenção que diz aqui, tudo aqui do capítulo 12, né, do escritor que fala aos Hebreus. Né? Sim, sim, sim. Olha o segredo dele. O pastor João citou ainda há pouquinho. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Cara, se a gente não tiver com essa dieta de Jesus na nossa vida, olhando para Ele, que começou e terminou, né? Ele foi o autor e consumador, Ele começou e terminou. Esse é o fator de maior inspiração para a nossa vida. Ele não parou no meio do caminho. Eu digo que Jesus é aquele que aos 33 anos morre dizendo está consumado e não estou consumido. É verdade. Tem gente morrendo aos 80 consumido, né? E Jesus morre aos 33 dizendo, eu terminei. Eu terminei. Olha para ele, cara, o cara que começou e terminou. Ele iniciou e concluiu.
Essa é a nossa grande inspiração. Quando te faltar força, olha para ele. Jesus. Relendo o versículo 2 aqui da versão que eu tenho à mão, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela esperança, pela certeza do que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita de Deus no trono. Ou seja, aí o bispo complementa dizendo, sobre o qual todo joelho se dobrará, povos, línguas e nações. Sim. Sim, sim. Esse era o gozo que estava proposto. Ver não a humilhação, mas a humildade dos povos diante dele, aclamando como autor e consumador da fé, como Senhor sobre todas as coisas. Sim. Ele coloca uma palavra aqui para mim muito preciosa, que é alvo, né? Alvo. Eu perguntava a um querido irmão, que é um Ironman, eu dizia a ele, cara, como é que são aqueles últimos minutos da corrida, quando os músculos começam a dar cãibra, o desânimo salta? E ele me disse uma coisa muito importante, ele disse assim, eu me vejo no pódio, o pódio entra dentro de mim, e eu corro não com minhas forças, mas eu corro com o alvo dentro de mim. Cara, a expressão desse cara mudou muita coisa na minha cabeça. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, é isso que o escritor aos Hebreus está falando sobre Jesus, foi pela alegria que lhe estava proposta. Não foi pelo momento de sofrimento. Ele suporta a agrura da cruz e tudo mais, a humilhação, por causa do alvo, por causa da alegria que lhe estava proposta. Aquela de nos ver nele, aquela de nos unir a ele, aquela de ser o redentor de todos os homens. Era esse o seu alvo. Homens e mulheres que caminham com o fim em mente correm muito menor risco de se perder no meio do caminho. Agora, quando eu não sei onde eu quero chegar, durante todo o percurso haverá muita sedução e o perigo de eu parar no meio do caminho. Mas quando eu caminho com o fim em mente, quando eu caminho com um alvo introjetado em mim, fica muito mais possível de eu chegar, porque cãibras acontecem na corrida, desânimo acontece, falta de energia, os músculos do pulmão já não funcionam mais direito, vai faltar oxigênio, mas se o alvo estiver dentro de mim, eu suporto tudo por causa do alvo. Cristãos que caminham sem o alvo, eles se perdem no meio do caminho, João. Quantas vezes quantas vezes eu posso imaginar Abraão tentou fugir com a Sela? Ou seja, chega lá no Egito, quase perde a sua mulher para o faraó, e ele pensa, de que me serve? Não tenho filho, perdi a esposa, que me serve tanta riqueza, que me serve estar caminhando. Mas havia um alvo. Deus mostra para ele um alvo em cima e embaixo, grãos de areia e estrelas no céu. Ou seja, havia um alvo. Uma conexão com o olhar dele. Isso, a conexão com o olhar de Abraão o levava a caminhar em situações difíceis, em lugares inóspitos. Como fugir de Canaã e atravessar aquela região toda para chegar ao Egito. E ali continuar a sua jornada. O desafio de Abraão com a sua esposa para despedir Agar, gente, aquilo foi muito dolorido. Mas ele tinha um alvo proposto, que era ser o pai de uma grande nação. Não era um orgulho, não era uma vaidade. Era um alvo proposto. Foi aquilo que foi proposto. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse foi a adrenalina que Abraão recebeu. A injeção de adrenalina foi essa. Anda na minha... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Sim, essa expressão, né, será como uma injeção de adrenalina na alma. Significa um novo ânimo para a tua jornada, né? Essa corrida que deve ser corrida com paciência, né? Não com desespero. A fé, ela não está baseada no desespero, mas na esperança, né? Quantas vezes, gente, há muitos anos na igreja, eu vejo muitas orações sendo feitas, né? Ouvi muitas orações. E muitas delas não partiram da fé,
partiram do desespero. Não partiram da esperança, partiram da desesperança. Não é da desesperança que nasce a fé, é da esperança. E esperançar é um verbo que precisa ser conjugado na nossa vida se nós desejamos caminhar por fé. Porque esperançar é criar uma expectativa positiva no que está por vir. Isso é esperançar. Às vezes a gente tem a espera como esperança, mas espera não é esperança. Uhum. Espera vem do verbo esperar, aguardar, gerar uma condição passiva. Esperançar é gerar uma condição ativa, é criar expectativa. A espera é desanimadora, mas a esperança é animadora. São dois verbos que se parecem, mas que têm abismal diferença entre um e outro. Esperar é aguardar passivamente. Esperançar, não. Esperançar é aguardar com expectativa, ou seja, eu não vou me desanimar, ainda que eu não esteja vendo, dentro de mim tem um pódio, dentro de mim tem um alvo, dentro de mim tem algo concreto que ainda não aparece, ainda é uma imagem, ainda não é uma imagem visível, mas é uma imagem que eu carrego dentro de mim, que eu sei que vai ser realizada. Não é teimosia. Esperança não é teimosia. É uma firme convicção de que aquilo que eu não vejo já é uma realidade, já existe. Aqui começa a trabalhar a fé. A fé e a esperança quase se confundem. Se confundem, sim. Quase se confundem. Uhum. Porque a esperança, ou esperançar, não é locubrar, não é fruto da minha imaginação e daquilo que eu desejo. Uhum. Mas é resultado da fé que eu tenho, da segurança que eu tenho. Uhum. Essa semana eu experimentei isso. Uhum. A gente decidiu abrigar uma família que está vivendo ao relento, e quando o material chegou, que eu consegui o material, faltou a mão de obra. E aí essa pessoa me manda um áudio desesperador. Eu chorei. Estava sozinho, chorei porque eu me vi sozinho naquela caminhada. Aí eu pego o telefone e passo um áudio para alguém que do outro lado ouve meu áudio e diz: não te desespera porque nós vamos estar juntos e isso vai acontecer. Uhum. Ou seja, há momentos em que a gente combale. Uhum. Fica quase combalido diante da situação. Mas isso é natural, porque nós somos seres humanos. Sim. Se não seríamos de ferro, seríamos robôs. Uhum. Se nessa caminhada de fé, de esperança, de visão, a gente não tivesse os momentos vulneráveis, a gente seria robô. Não seríamos humanos. Não seríamos humanos. E essa nossa humanidade é que se manifesta porque a alegria depois de um choro, a alegria depois de uma quase desesperança, nos fortalece, nos robustece, nos traz alegria no rosto, a felicidade, traz sorriso. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Poxa, eu voltei tão radiante depois que eu ouvi essa palavra e me encheram de outros textos e de outras mensagens dizendo: ei, a gente vai estar contigo nessa caminhada. A gente vai concluir. Antes que o inverno caia, essa mulher está dentro da casa dela. Olha aí. João, não será por isso que Jesus manda de 2 em 2 naquela condição? Porque, gente, a vida de um solitário é muito perigosa. Outro dia eu estava dizendo que o diabo é um fabricante de solitários. Porque... Não, é verdade, cara. Não, eu gosto de estar só, mas não de estar só o tempo inteiro. Eu gosto de estar só para meditar, para projetar o futuro, para estudar. Eu gosto de estar só. A solitude, né? A solitude. Mas a solidão ela é muito perigosa, porque ela faz a gente se tornar um ser ensimesmado, entrar dentro da ostra e ali extrair o pior da gente. Quando a gente tem companhia, essa companhia gera tanta identidade com a gente, né? Nos anima, nos fortalece.
É dizendo, você não está só nessa caminhada, né? Nós vamos concluir essa construção. Antes que o inverno caia, a casa vai estar de pé. Cara, é essa conexão, é essa amizade, é essa relação que faz a gente não perder a percepção, a visão da congregação. Né? Viver solitariamente na fé é muito arriscado, é muito perigoso, porque numa hora dessa em que eu me sinto desanimado, eu posso ir para o fundo do poço, só precisando de uma palavra. Gente, tem pessoas que só estão precisando de uma palavra para se reanimar, e essa palavra pode estar na tua boca, pode estar dentro do teu coração. Então, viver solitariamente não é um bom negócio. Eu faço parte de um grupo de estudo onde, para nós, é proibido estudar sozinho. Pô, o que nós fazemos aqui, por exemplo, nessa roda de estudo, né? Cara, para mim é proibido eu fazer esse programa sozinho. Imagina se esse programa fosse um monólogo. Tá doido, cara. Seria cansativo, será né? que atingiria, na verdade? Sim. Que sai da tua cabeça, sai da minha cabeça, sai da cabeça da Loide, do coração, aquilo que Deus vai brotando e uma coisa vai criando conexão uma com a outra, complementando. E o ouvinte está do outro lado, nos mandando as mensagens dizendo como a gente tem crescido. Verdade. Às vezes a gente faz uma interrupção achando que é falta de educação, mas essa interrupção pode gerar, né, do outro lado. Eu não tenho imaginação suficiente para pensar como isso repercute na vida das pessoas. Eu tenho uma noção muito pálida de notícias que eu recebo, que João recebe, que tu recebe. Né? Agora mesmo, nós estávamos fazendo um programa, recebi uma mensagem de uma pessoa que está com o programa ali acontecendo, né? Dizendo, eu estou ligado, obrigado pela mensagem desse dia, obrigado, porque, meu Deus do céu, esse entrosamento, né? E assim, só para que o ouvinte entenda, o programa que a gente faz aqui, ele segue o roteiro do texto, mas a gente não faz ensaio, a gente não tem um roteirinho, a gente vai nessa liberdade daquilo que Deus tem produzido dentro de nós, né? Nessa obra de arte que Deus tem produzido, a gente não tem um script. O script é assim, paramos no capítulo 11, vamos voltar no capítulo 12. Mas a gente não tem ensaio para o capítulo 12. Lloyd começa a ler e a gente começa a discorrer sem ensaio, com o conteúdo que Deus tem dado, né? É o pão nosso de cada dia. Né? A gente não fica guardando maná para o dia seguinte, né? Apodrece, né, João? Mas aproveitando, eu vinha para cá, para o programa, e ouvindo o programa que vocês produziram no domingo passado. E aproveitando só um ponto. Eu arquitetei toda uma mensagem, articulei toda uma mensagem linda a partir daquele ponto. Eu vinha ouvindo e, ao mesmo tempo, a mente já vinha transitando sobre uma mensagem a partir de um ponto. Só um ponto, uma filigrana. Sim. Uma palavra. Te descortina tanta coisa linda. Vocês estavam falando sobre a armadura que Davi vestiu. A Loide falou sobre isso. Era que ele descortinou uma coisa tão linda na minha cabeça. Eu estou já preparando uma mensagem para isso. João, eu tive diante de um homem sábio. Eu tive diante de muitos homens sábios, mas muitos não, alguns. Mas eu tive diante de um que, na minha arrogância acadêmica, ele me disse assim, porque eu lia livro que às vezes não gostava, eu jogava até o livro fora. E ele dizia assim, Renato, se você lê um livro e o conteúdo, né, o enredo não prestou para nada, mas você aprendeu uma palavra, um vocábulo novo, já terá valido a pena você ter lido aquele livro. Foi aí que eu parei para não desprezar as coisas que eu ouço de quem quer que seja. Porque eu sempre, por exemplo, eu vejo um filme, eu fico atrás de um ponto daquele filme que vai abrir uma clareira na minha mente, né? Não é o enredo dele, é apenas uma coisa que Sim. Tá ali para... Por exemplo, Robin Hood. Eu vi inúmeras vezes Robin Hood, mas um dia eu parei para escutar a leitura do que estava no cabo da espada que aquele velhinho cego carregava. Lutem
até que cordeiros se transformem em leões. Cara, isso abriu a minha cabeça de tal maneira, uma frasezinha. Então, quando eu assisto um filme, eu gosto da fotografia do filme, mas eu estou ligado numa palavra que escapa. Uhum. Uma palavra que escapa. Eu estou atrás desse furo do papo, né? Então, papo furado para mim nunca é papo furado, porque eu estou sempre agarrado nos furos do papo. Então, que o Café com Bispo, você esteja aí pegando os furos do papo, a fim de que você seja edificado, porque nós estamos aqui fortalecidos na fé, compartilhando Amém. da fé. E a gente vai dar uma paradinha agora para o intervalo comercial, mas a gente volta já já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta aqui, que programa agradável. A gente tem visto coisas tão boas, tão preciosas, que a gente passou aí 2 blocos inteiros falando de 4 versículos, né, João? 3. Agora a gente não promete nada que vai terminar em 2026 a carta aos Hebreus. Pode ser que a gente termine só em 2027. Mas vamos lá. No versículo 4 é o versículo que nós vamos nos apoiar agora, né? Nós comentamos esses 3 versículos, fizemos uma viagem tão bela, tão cheia de coisas importantes, e pousados no versículo 4, nossa querida Loide vai fazer a leitura, né, Loide? Sim. Vamos lá. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus, também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama, o filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa aprovação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento. A experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia melhor. Mas Deus fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, eu acho esse texto muito esclarecedor sobre alguns aspectos, né? Verdade, é tão bem escrito, sim. detalhado. Assim, tem uma palavra que eu quero sequestrar aqui do texto, logo no início do capítulo 5, se eu não me engano, que diz assim, nada de autocomiseração. Se tem uma coisa que infantiliza a gente, que trava a vida da gente, que impede o nosso crescimento e a nossa maturidade, é a autocomiseração. É sentirmos-nos miseráveis diante de uma condição. João, isso trava tanto. Eu me lembro de períodos da minha vida em que eu tinha uma autocomiseração disfarçada. Era disfarçada para ninguém perceber.
mas era uma moeda, era um pedido de atenção, um pedido de olhe para mim que estou sofrendo, olhe para mim que estou me sentindo tão mal, tão ruim, eu preciso do teu olhar. E enquanto eu fico paralisado na dependência do olhar do outro, porque eu sou um miserável, porque eu estou em miséria, a minha vida está travada. Por isso ele fala de nada de autocomiseração. Porque toda disciplina, e disciplina não é castigo, esse texto está cheio de afirmações sobre isso. Treinamento. É treinamento. Castigo é castigo e disciplina é disciplina. Como essa palavra semanticamente ganhou outro valor no nosso tempo, a gente associa disciplina a castigo. Disciplina é o que acontece quando eu fraturo um braço e coloco um gesso. O gesso está disciplinando o meu braço para que ele se reintegre. A disciplina é a condição essencial para quem quer lograr êxito na sua jornada de fé profissional ou lá o que seja. A disciplina é o que me coloca dentro do processo novamente. Sem disciplina, eu escapo. Sem disciplina, o osso ele se calcifica fora do lugar. E ao invés de eu ter saúde novamente, eu tenho um aleijão naquele braço, naquela perna, no lugar fraturado. Disciplina de Deus não é castigo de Deus, é treinamento. Por mais que seja um percurso doloroso. Por mais que... Lógico, não tem como você lograr êxito, ter vantagem, sem processos dolorosos. Eu fui atleta durante alguns anos na minha vida. Diante de uma competição que se aproximava, o treinamento era intenso, indo à exaustão, João. Muitas vezes eu ia à exaustão, me preparando para aquele dia determinado. O processo era doloroso, o processo era exaustivo, mas não era um castigo, era um treinamento. Então, organize isso no teu mapa emocional. Perfeito. Organize isso para que você não tenha uma confusão de território, achando que castigo é disciplina, que disciplina é castigo, porque não é. Deus está nos treinando. Eu uso uma frase muito constantemente, dizendo que Deus não treina campeões num fraudário. E às vezes eu quero ser um campeão, mas quero ser tratado dentro de um fraudário. É impossível. Ninguém se torna um campeão sendo treinado num fraudário. Quando eu era jovenzinho, que eu pertencia à Força Aérea, tinha lá um grupo que era um grupo de elite chamado Paraçá. Paraçá eram os caras que eram treinados na selva. Era um grupo de resgate, né? De salvamento. Era selva. Os caras caíam dentro de uma selva, o helicóptero, né, o avião, eles saltavam de paraquedas, caíam dentro de uma selva, com uma faca na cintura, às vezes sem camisa, só com um boot no pé e com uma calça, e eles tinham que atravessar essa selva sem alimentação. Levava, às vezes, dias para atravessar a selva, comendo raiz, comendo pássaro, comendo cobra, comendo o que aparecia pelo caminho para não morrer, né? Tirando água do cipó. Esses caras que passavam por essa disciplina eram os caras de destaque. Quando tinha um problema que era impossível de ser resolvido, acionava-se o Paraçá. Chama o Paraçá. Eles vão resolver, porque são os caras treinados na disciplina. Então, assim, se eu quero ter um ministério bem-sucedido, prepare-se para o treinamento. Ninguém tem um ministério bem-sucedido sentado atrás de uma mesa, arrumando problemas de gaveta. A gente tem que encarar a realidade. Não, por exemplo, não dá para pastorear se você não se mexer no meio das ovelhas. Sentado num gabinete, você não resolve. Não é do púlpito que se pastoreia.
Do púlpito você tem uma boa mensagem. Quando tem uma boa mensagem, você tem uma boa mensagem. Mas o púlpito não é o reflexo do pastoreio. É como que as ovelhas se relacionam comigo e eu com elas. É a trincheira. Portanto, a teologia que a gente tem usado é a teologia da trincheira. Porque a gente tem interesse naqueles que estão na trincheira. A gente olha e sente a dor. A gente estende a mão, a gente chora, a gente levanta, a gente ri com quem está rindo. Eu estava pensando, João, outro dia, a elasticidade emocional que a gente, como pastor, tem. Quando Paulo diz, sorrir com os que estão contentes e chorem com os que estão tristes. Num dia, são vezes que a gente está sorrindo aqui e chorando ali. Sorrindo acolá e chorando acolá. A gente desprende muita energia no pastorado, porque a gente tem que se equilibrar dentro de sentimentos muito distantes, muito díspares. Tu vai num velório, tá ali chorando. Tem choro. Tem choro. E você tá ali entristecido. Mas logo ali tem um casamento. Aniversário, casamento. Tem um aniversário de 15 anos para fazer à noite e um sepultamento para fazer à tarde. Olha o jogo que a gente faz de treinamento. E se não tiver disciplina, eu levo o choro para o aniversário de 15 anos, ou eu levo a festa de 15 anos para o sepultamento, trocando as bolas. Então, é preciso ser treinado. Se eu quero ser um pastor bem-sucedido, eu tenho que me expor ao treinamento. Eu tenho que ter essa elasticidade para com... Por que tem tanto pastor desistindo que às vezes não está bem treinado? Porque a gente convive com crítica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Crítica é estilo de vida de um líder, mas eu não consigo liderar se eu não assimilo a crítica. Então eu me confundo, eu me enfraqueço, eu me dou por autocomiserável. Me criticaram. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, que loucura que era a crítica daquelas senhorinhas da igreja. João, me colocaram numa igreja que só tinha coroa, só tinha velho. E eu era um garoto de 24 anos. Quando a crítica, aquelas velhinhas me fizeram, eu chorava. Evódias e síndiques. Olha, Lodi, eu convivo com as Evódias há muitos anos. Cara, era uma crítica que me desmontava, eu me sentia incapaz, era um autocomiserável, porque era um garoto de 20. Foi um crime que fizeram comigo, né? Me deixar naquela igreja de velho e um garoto pastoreando, né? Esse garoto não vai me pastorear, e eu chorava. Eu estou vivenciando, no momento, uma situação não agradável, não é minha, de outro. Conheci umas famílias, se aproximaram de mim, são de políticos, de repente, eles foram envolvidos agora com a lei, e de repente, no outro dia vem um vídeo com o testemunho dele se proclamando cristão e etc. E eu fiquei pensando tudo isso aqui. Quanto tempo não se prega ou não se exorta a igreja, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava deixe de roubar, porque quando chegam às nossas igrejas, aqueles que têm qualquer influência política, financeira, nós o abraçamos e nunca o advertimos que eles são necessitados de conhecer, de ter disciplina, de parar de fazer aquilo que faziam quando ainda não eram cristãos, porque muitas vezes, especialmente para o político, o conhecimento do Evangelho, o aproximar-se de Cristo, dá vontade, desejo de deixar aquilo que não é possível, aliás, aquilo que não é conveniente. Mas eles estão tão enredados, tão presos ao sistema que estão vivendo, que eles às vezes têm dificuldade. E é o que falta o pastor treinar, chegar para perto e dizer, está bem aqui, meu querido, você quer seguir a Cristo? Não é apenas vindo aqui deixar a tua oferta e participar do culto. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que roubava, não roube mais, não é assim que está escrito? Exato. Então, precisamos ter estou falando do pastor, que precisa ter, na verdade, esse treinamento capaz de ensinar aqueles que estão em dificuldades. Gente, o mentiroso, o usuário de droga, o
o beberrão que vem a Cristo, ele está tão mais sensível, está tão mais rápido de você discipliná-lo a se tornar uma pessoa correta do que aquele que vem de um sistema corrompido, do sistema financeiro corrompido, do sistema político corrompido, de outros sistemas, porque eles fazem parte de um sistema. E o sistema converge para isso. Então, pastores que nos ouvem, não falhem com a disciplina, não é para massacrar, mas é para ensinar, para exortar, para levar para cima aquele que participa de um sistema, mas quer seguir a Cristo. Não dá para servir a dois senhores. Então, quem é que tem a responsabilidade disso? Somos nós. Nós, pastores, temos a responsabilidade. E me permitam dizer uma verdade, mas eu não tenho me preocupado apenas com as ovelhas que pertencem ao núcleo da igreja em que eu cuido. Onde encontro alguém que precisa da minha orientação, não importa de quem ele é ovelha. Ele é ovelha de Cristo, então estou ali para ajudá-lo. Eu tenho procurado fazer isso. Eu acho que é dever de todos nós. Não é que você vai disciplinar a ovelha alheia, mas você encontrou alguém que precisa da sua orientação, o oriente, o advirta, o ensine, para que ele amanhã não se envergonhe e você não tenha culpa de ter passou por mim e eu não orientei. Sim. Porque na disciplina, João, dessa da verdade, quem mentia não minta mais. Antes, fale a verdade em amor, cada um com o seu próximo, né? Quem não rouba, quem roubava não roube mais, antes trabalhe para ajudar quem não tem. Isso, antes trabalhe para ajudar quem não Porque, tem. assim, a disciplina, ela vai gerar um ciclo, né, de comportamentos, né? mudança de comportamentos. Exatamente. Criando um novo perfil para a pessoa, né? Sim. Assumindo uma nova postura de comportamentos, de identidade, hábitos, né? Sim. Paulo, ele lembra quando ele escreve as suas cartas e ele fala para as pessoas da igreja sobre adquirir um novo costume. Sim. Né? E ele Sim, fala sim. sobre disciplina, Sim. sempre colocando a disciplina. Sim, porque é justamente isso, Lloyd, que a gente precisa entender. E o escritor aos Hebreus está deixando bem claro, não é um castigo, é uma disciplina. Não é um castigo, é uma disciplina. Porque há uma diferença abismal. Eu posso castigar e não disciplinar. Eu posso castigar e só ferir. Só ferir, exatamente. Por exemplo, as disciplinas da igreja, elas têm uma finalidade, recuperar. O cara está precisando de recuperação, eu machuco ele mais ainda? Ele precisa do abraço. Eu afasto ele da comunhão, eu jogo ele para fora. Era comum, hoje eu não sei porque nem tenho acompanhado mais isso, mas era comum isso. O camarada não passava por uma disciplina, passava por um açoite. Isolamento. E chamava aquilo de disciplina, o isolamento. O cara está precisando de companhia, eu dou isolamento, como é que eu vou recuperar? Se quando ele estava lá dentro da igreja, ele caiu, imagina sozinho, o que vai acontecer com ele? Sim. Ou seja, eu vou disciplinar para que ele se recupere. Se quando ele estava em conjunto com a gente, ele teve dificuldade e caiu, errou, tropeçou, imagina sozinho jogado. Sim, sim. João, não é uma crítica ao sistema, mas só um pensamento. Se o sistema carcerário fosse um sistema disciplinar, teria muito mais possibilidade de recuperar. De recuperação. É que o sistema carcerário não é um sistema que visa necessariamente a recuperação. É mais punitivo. É mais punitivo. Então, imaginemos nós que muitas vezes na correção de um filho, ao invés de disciplinar, nós castigamos. Achamos que o castigo vai resolver. Sim. E o castigo muitas vezes vai gerar revolta. E não disciplina. Eu aprendi, e não mudança. Eu ainda muito jovem aprendi com um pastor, era semi-analfabeto, mas homem de grande inteligência, de grande comportamento. Fazia uma leitura bíblica como eu nunca vi ninguém fazer na tribuna, coisa linda. Então eu lembro que eu era bem jovem, bem novo, 17 anos talvez, e eu ouvi ele dizer alguma coisa que eu trouxe para dentro da minha casa. O dia que você for corrigir o seu filho, não demonstre raiva ou revolta por aquilo que ele praticou. Demonstre a firmeza de que você o está castigando para que ele não cometa mais, porque aquilo vem trazer consequências desagradáveis para ele e para a sociedade. Eu aprendi isso muito novo e levei para dentro da minha casa. Nunca ser vingativo com os meus filhos por um erro que cometeram.
e como nós devemos isso expandir até a igreja. Nunca ser vingativo ou punitivo com aqueles que tropeçaram, que tiveram dificuldades, que estão em dificuldades, que caminham em dificuldades, porque a gente não conhece muitas vezes a cultura, a sociedade, o lar que foram criados, os costumes que aprenderam, Sim. as loucuras que viveram e que estão tentando se desvencilhar delas, mas elas estão aí como os pendurcados, como os parasitas, né? Sim. Sobre as suas costas. João, deixa eu te interromper aqui só um Pois não. instantinho para não fugir da minha cabeça. Tem uma percepção subjetiva nisso também, que muitas vezes o líder, ou o pai, ou a mãe, estão se punindo no filho. Uhum. Também. Se punindo no filho. Não é incomum a gente encontrar isso, não. Muitas vezes o líder está punindo o menino da igreja, mas ele está se punindo e não necessariamente punindo o menino. O pai, por vergonha que está sentindo, está punindo o menino, mas pela vergonha que ele passou, não pelo ato do menino, mas por causa da vergonha que ele passou. Então, eu não estou disciplinando, eu estou me punindo no meu filho, eu estou me punindo na ovelha. Não é também incomum, por exemplo, discursos punitivos da tribuna sobre pecado, onde o pregador se esconde atrás disso para para gerar uma mensagem, eu diria, sadomasoquista. Ele está se punindo nessa mensagem. A gente está diante de escândalos aí, né? Que o pastor que está envolvido no escândalo, ele era radicalmente contra aquilo que ele condenava e praticava aquilo que ele condenava. Ontem à noite, de cortar aqui, ontem à noite eu estava assistindo alguma coisa no TikTok por aí, de repente eu vi um pastor com tanta voracidade, dizendo que Deus abomina o divórcio e que você não pode servir a um Deus que abomina vivendo nisso. Eu olhei, parei e disse para minha filha, pobre miserável, deve estar com o casamento acabando de se ferrar e está tentando punir os outros na sua desgraça. Porque não é possível que alguém fale com tanta aferração em um texto, sem respeito nenhum com aqueles que precisam, na verdade, ser contemplados. Eu parei, fechei e disse, não vou ouvir mais porque isso está me causando revolta. Ou seja, há pessoas que pegam um texto bíblico, há pastores que pegam um texto bíblico, se aferram naquilo exatamente para cobrir seu próprio erro. Seu próprio erro. É assim, João. Conheço muito. Assim, todo pregador exagerado, em mim, gera uma desconfiança. Em mim também. Todo pregador exagerado que bate, para mim ele está se punindo, se batendo. É aquele cavalo que bate na água para espantar a sombra do... Claro, João, claro. Às vezes ninguém não tem esquecido do que a gente está falando. O Rabino, eu vivi isso muito no interior e não sabia. O cavalo chega diante de uma poça d'água para beber e de repente ele afasta assim e começa a bater com a mão. E ele vai batendo para criar ondas, com a pata, vai batendo com a pata, bate. Eu não sabia por que era aquilo, até que eu ouvi de um rabino. Ele bate exatamente para espantar o fantasma do que ele está vendo, a sombra dele naquela água. E, lamentavelmente, a gente não está aqui para criticar ninguém, pedimos encarecidamente que nos ouçam, nos considere. Ponha muito amor em nossas palavras. Não espanque a água que você está vendo, a sua sombra, não espanque o outro na sua sombra ou na sombra das suas dificuldades. O pastor João falou isso, o bispo também tinha falado antes sobre o pai, né? Sobre castigar, não, disciplinar. Existem também, bispo, o outro lado, de pais que não disciplinam seus filhos, né, por achar que está castigando, né? Tem pais que não disciplinam, deixa solto, né? Negligência e omissão. Como acontece isso? Como fazer? O que Salomão diz? Vai ser a vergonha da mãe. Exatamente. Salomão diz que vai ser a vergonha da mãe. A resposta é essa. Um filho que nasce sem disciplina, sem parâmetros, sem não. O não é importante na educação, porque cria parâmetros. Se eu estou numa sociedade, essa sociedade
né? Todo o conjunto civilizatório, ele tem parâmetro. Quando eu deixo de ser um animal humano e me torno um ser humano, eu sou inserido numa cultura, seja ela qual for. Deixa eu só te cortar para te dizer uma coisa que está na minha cabeça. Talvez Ló nunca tenha tido parâmetro disciplinar na vida de Abraão, até que Abraão um dia resolve dizer, escolhe para onde tu quer ir, em vez de dar uma disciplina para ele. Qual foi o triste fim de Ló? Se perdeu nele mesmo, né? Se perdeu nele no meio da família, se perdeu mesmo. Ou seja, talvez Abraão nunca tenha falhado na disciplina de Ló. Porque chegou a dar a liberdade inteira quando ele tinha o direito de escolher para onde ir, ele prefere dar para o sobrinho. E é importante, pastor João, que tanto o pai como a mãe, os dois estejam juntos, em acordo nessa disciplina, não é isso? Precisa ter cumplicidade. Cumplicidade. Para educar, tem que ter cumplicidade. Não deixar apenas sobre a responsabilidade Exatamente. Né? É uma coisa que acontece também. Muitas mulheres se queixam que muitas vezes elas saem como aquela história da bruxa do 71 na vida dos seus filhos. Alguém tem que ser diabo aí. Porque o outro, ou o marido, passou essa responsabilidade, exclusiva para ela. Para ela, né? E ela se sente culpada. O filho cresce e ela se sente culpada em um relacionamento que não foi saudável com o filho. Sim, acontece, é um perigo. É um perigo, a criança vai dar trabalho lá na frente. A polícia vai acabar tendo que entrar em ação. Gente, vamos tomar um cafezinho? Desculpa, aqui o assunto está quente, mas a gente precisa dar um intervalo e a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o último bloco da nossa programação. Hoje, dia 4 de janeiro de 2026. A boca ainda não está acostumada com esse 2026. E convidando vocês, interrompendo aqui para convidar vocês para a nossa primeira ceia do ano, né? Traga a sua família, traga seus filhos, traga todo mundo que você tiver que trazer e quem quiser vir com você para participar desse momento gostoso com a gente, que é a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, no nosso encontro das 18h30, você é nosso convidado para vir nessa primeira ceia do ano. Será um encontro marcado com a nossa centralidade de Cristo. Ali comeremos de sua carne, beberemos do seu sangue, celebrando sua morte, sua ressurreição, até que ele venha. Até que ele venha. Maranata. Gente, nós já estamos avançando. Perdão. Estamos no capítulo 12, versículo 12, onde nós vamos ler um texto maravilhoso para aqueles que se sentem desanimados, trôpegos, e é uma injeção de ânimo, uma verdadeira adrenalina no coração de quem está ligado a Cristo por esses vínculos tão intensos que é o vínculo da vida. Vamos lá, Lloyd, fazer a leitura do verso 12, então. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Opa, parei aqui. Porque há possibilidade de se pisar num buraco, de ter uma contusão, e se a gente estiver tão perto... Estou me lembrando ainda de uma colocação do pastor João ainda há pouco, num desses blocos anteriores, falando sobre a importância de ter alguém do nosso lado, de ter alguém nos fortalecendo, porque a corrida do maratonista, que é uma corrida ao mesmo tempo que solitária, é solidária no sentido de que a gente precisa se ajudar mutuamente. Não é uma vitória, quando a gente tem uma vitória, essa vitória não pode ser particular, João. O pão é nosso, né? o Pai é nosso. Se a gente perder essa percepção do corpo, se a gente perder a percepção do companheirismo, quando alguém está ali correndo a maratona, que se sente cansado, às vezes uma palavra de ânimo, às vezes um toque na pessoa pode gerar
tanta possibilidade para essa pessoa. Nós estamos correndo juntos essa maratona. Não é uma vitória particular, é a vitória do coletivo, é a vitória do corpo. Então, quando o escritor aos Hebreus narra esse fato do maratonista, eu fico pensando que a possibilidade de pisar num buraco e sofrer uma contusão no tornozelo é uma realidade para todos nós. Mas se a gente tiver apoio, se a gente estiver correndo junto a alguém, essa parceria pode evitar essa contusão no tornozelo. Pode evitar que a gente pare a caminhada, porque o intuito é que todos corram a maratona. Essa contusão no tornozelo, ela pode vir a acontecer acidentalmente, como ainda agora eu falei. O sistema em que você está inserido pode ser buracos para que você tenha contusão. A tônica aqui do escritor é que você ajude a ele se recuperar dessa contusão que eventualmente sofreu. Para que você esteja ali tentando, levando gel para que ele se recupere. A garrafinha d'água. A garrafinha d'água, para que ele alivie a dor de que ele está sofrendo. Sim. Porque o buraco não foi você quem colocou e nem foi ele. Eventualmente pode acontecer. Pode. É aquilo que eu falei, do sistema em que você foi criado, Sim. do sistema em que você vive politicamente hoje ou de outra natureza qualquer, os buracos estão lá. E num descuido ou na visão de chegar mais adiante, você pode cair ou tropeçar e criar contusão. Sim. O que ele está recomendando aqui, o escritor, é que você esteja pronto para ajudá-lo a recuperar dessa sua contusão e que não pare a sua caminhada por conta de uma falta de ajuda e de um socorro no momento. Né? Tem uma metáfora que o Rubem Alves escreve, que eu acho muito interessante, que é a metáfora do tênis e do frescobol. Ele diz que há relacionamentos que são como tênis, como o jogo de tênis, e há relacionamentos que são como o jogo de frescobol. Há muita semelhança. Os dois têm raquetes e uma bola. Só que no tênis, o objetivo é tirar o outro da jogada. Eu trabalho para desequilibrar o outro. Então, há relacionamentos assim, João, que a vantagem, o grande jogo é que o outro caia e você saia vitorioso. E no frescobol é diferente. No frescobol, um facilita a jogada para o outro para que a bola nunca venha a cair. Para que a bola nunca venha a cair. Então, a gente precisa entender que na experiência cristã, a gente não está num jogo de tênis, onde a minha vitória está na queda daquele pastor, daquele obreiro. A minha igreja cresce recebendo gente que veio daquele que fracassou. Exatamente. Então, isso não é jogo de frescobol. A metáfora criada pelo Rubem Alves, me parece que a experiência cristã está mais ligada ao frescobol do que ao tênis. É evitar que a bola caia, é facilitar a jogada do outro para que os dois, né? A vantagem é que os dois estejam na jogada. A vitória está em que a bola não caia. E o outro é que a bola caia. Então eu vou pegar sempre o outro de surpresa para desequilibrar o outro. Então essa metáfora me faz pensar nessa corrida maratonista, né? Que facilite a vida do outro. Esteja ali com a sua garrafinha d'água. Esteja ali com o seu spray para facilitar as câimbras. Toalhinha. A toalhinha, né? O apoio. Você vai conseguir. Vamos lá, retome a jogada. Uma boa narrativa, né? Porque, cara, todos nós estamos correndo essa corrida. E não é justo que a gente vá jogar tênis quando o outro está disposto a jogar frescobol. É desleal. Não é justo. Não é a proposta da experiência cristã. Não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que todo mundo jogue e que a bola não caia. Então, facilitar a jornada de quem está correndo com a gente, assim, ficar feliz porque o outro acertou a jogada é a nossa satisfação, né? Nós vamos adiante, mas aproveitando o texto aqui. No versículo 15, na versão que eu tenho à mão, diz assim: tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Sim, exatamente isso.
Exatamente isso, João. Tendo cuidado para que ninguém seja privado da graça de Deus. Anterior a esse, tem o 14 que diz assim: esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Essa daí, esse texto que João citou agora. Aqui é o 14, né? Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Olha aí. Eu vou ver Deus vislumbradamente. Não o verei na realidade. É só um vislumbre. Cara, se você quer Deus na sua experiência, facilite a vida dos outros, cara. Não vamos piorar as coisas para nós, porque piorando para nós, piora para todo mundo, né? Não cabe na vida de um cristão que quer ter paz com Deus, que quer ter comunhão com Deus, atrapalhar a vida do outro que está fazendo a mesma caminhada. Não tem como. Não existe essa sincronia. Não há simbiose nenhuma nisso, em que você queira viver a sua vida cristã, deixando o outro para trás, perturbando o outro, deixando caído. Às vezes, nem só... Lembra da história do samaritano, né? Sim. Passa o sacerdote, passa o levita, ou seja, passa o pastor, passa o cantor e deixa o cara lá no buraco caído, estrupiado. Tem pressa para fazer o culto, né, Tem João? pressa para fazer o culto, para cantar, porque já mandou o material, já recebeu o adiantamento, o dinheiro, e eu não posso parar, gastar o meu tempo contigo, porque está na hora de eu fazer a pregação e etc. Não há simbiose nenhuma, não há, na verdade, relação nenhuma, não cabe. Porque esses homens que passaram lá, esse pastor e esse cantor, nunca mais tiveram seu nome citado naquela parábola. Sim. Mas aquele que veio, que cuidou, que se compadeceu. Foi o culto do samaritano, né? O culto do samaritano, que pegou do seu próprio recurso, que desceu da sua montaria e deu a montaria para aquele que estava moribundo. Para aquele que perdeu um dia de viagem parando na estalagem para ver como é que estava a saúde dele, que tirou do seu recurso e deixou. Essa é a parábola. Vai tu e faz o mesmo. Esse samaritano não é Jesus Cristo. Muita gente prega dizendo que o bom samaritano é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. O bom samaritano sou eu, é você. O que ele diz? Vai tu e faz o mesmo, não é assim? Então, se vai tu e faz o mesmo, não é Jesus Cristo o bom samaritano. O bom samaritano sou eu e são tantos aqueles que ajudam o outro que está caindo na caminhada. Portanto, levantai as mãos caídas, as mãos frouxas, os joelhos desconjuntados, ou seja, que já não estão mais tendo condição de andar. Eu preciso parar a minha caminhada, o meu interesse, tirar o meu dia que eu vou executar um trabalho de meu interesse para estar com fulano, para ajudá-lo a se levantar, quem sabe. É aquele meu dia que eu ia produzir. Eu posso cancelar a minha assistência, aqueles que estão me esperando, os meus clientes que estão me esperando, para que eu gaste o meu tempo com o Renato que está precisando da minha assistência, porque quem sabe aquele dia tirará ele de um buraco que ele não está tendo condição de levantar. Sim. Que coisa. Gente, a carreira cristã não é uma carreira de dominação, né? Alguns anos atrás, João, eu estava com um pastor, conversando com um determinado pastor, e ele atendeu uma ligação, e eu estava perto dele, estava diante dele e estava escutando a ligação. E ele disse assim para um outro pastor, que era o pastor, o supervisor dele. Ele diz assim, olha, está tudo dominado aqui. Está tudo dominado. Meu Deus, eu fiquei embasbacado diante da loucura do pensamento de domínio. Gente, a experiência cristã, a vida cristã, a carreira cristã, o ministério cristão não é um ministério de dominação, mas de companheirismo, de parceria. Nós não estamos aqui para dominar ninguém. Se você pensa em domínio, você está pensando no império das trevas. No reino de Deus, não é um reino de domínio, é um reino de liberdade, não de dominação. Essa narrativa do escritor aos Hebreus me interessa muito, porque aqui nós somos convocados para pensar a nossa carreira como uma carreira que a gente não despreza ninguém. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 14, corridinha, até o verso 17, Lloyd? Olha certo. Só.
Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Cuidado com a síndrome de Esaú, desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus. Mas já era tarde demais. Sim, olha que loucura. Depois não adianta chorar. Não adianta chorar, porque já invalidou, já não cabe mais, já não tem mais como se recuperar. Há coisas na vida, gente, que a gente precisa primar para que não se perca. Essa coisa de não deixar a erva daninha, né, da amargura se espalhar, é que é muito possível. O coração da gente é um coração muito enganoso, né? Ele não é enganado, ele é enganoso. Ele não só engana os outros, mas a gente engana a gente também. Então, é ter muito cuidado com o que vai no coração da gente. Se a gente não fizer leituras da vida a partir do coração da gente, né, examinando bem a profundidade do nosso coração, porque dentro do coração, eu me lembro quando o cara bota a mão dentro da camisa e saca a mão leprosa, né? O varão. O varão. Dentro do coração tem só coisa boa, não. Tem também lepra lá dentro, né? Então, é preciso que a gente esteja muito cuidado, sondando o coração, averiguando quais são nossas verdadeiras motivações. A carreira não é solitária. A carreira proposta é que a gente corra junto, que a gente leve outros junto da gente. Eu me lembro da ressurreição de Jesus, João. Pouco se fala sobre aquele dia, né? Fala-se sobre a ressurreição de Jesus, mas não fala do contexto. Mateus, ele descreve uma experiência que, para mim, é tão impactante. Ele diz que naquele dia que a terra treme, os sepulcros se abrem, o sol se escurece, né? Está ali tudo de boca aberta, o sepulcro aberto. Mas quando Jesus ressuscita, muitos corpos de santos ressuscitam também. O impacto que teve sobre Jerusalém foi muito grande. Porque mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Jesus não ressuscitou sozinho. Foi até uma menção que você falou do José lá, né, que José queria que o corpo dele fosse sepultado não lá no Egito, né, porque vislumbrava a ressurreição. É possível até que isso tenha acontecido mesmo, né? Não estou dizendo que José ressuscitou, porque não está escrito isso, né? Mas muitos corpos dos santos ressuscitaram e entraram na cidade. Fica imaginando o impacto que isso causou. Se o impacto causado com Pedro na cadeia, a igreja orando, Pedro sai da cadeia, a porta se abre, ele bate lá, e aquela menina, a Rode, né? Ela diz, é o fantasma dele. Imagina mulheres que perderam seus maridos e agora, pela ressurreição, eles são devolvidos. Então, a ressurreição nos ensina coisas sobre essa parceria de vida. Jesus não ressuscita sozinho. Ele é a primícia da ressurreição. E quando a ressurreição de Cristo acontece, e esses homens são ressurretos, não traz confusão nenhuma. Veja bem, na versão que eu tenho à mão aqui, os 2 versículos seguintes. Segui a paz com todos. Veja bem, a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Na versão que vocês estão lendo, diz assim, muito que você pode ter um vislumbre, ou seja, você pode se deliciar na igreja, de ter uma revelação, de ter qualquer coisa, um êxtase, mas chegar diante dele, ele se aproximar, conhecê-lo de perto. Não é possível. Não é possível, porque se você não tem paz, isso não pode acontecer, especialmente não é paz consigo mesmo, com todos. Com todos, João, isso é coisa do coração, né? Isso é coisa do coração. Gente,
a gente precisa se esforçar para manter a paz com todos. Nem sempre será possível, porque não vai depender de nós. Mas há um outro texto que diz, no que depender de vós... É no que depender de vós. Tenham paz com todos os homens. Uhum. No que depender de mim. Alguém pode não ter paz comigo, mas eu posso ter paz com ele. Sim, exatamente. Alguém pode ser meu inimigo e eu sendo amigo dele. Uhum. Isso não invalida, não. Uhum. Alguém pode ser meu inimigo e eu ser amigo dele. Que lugar eu ocupo nisso, né? Que lugar, exatamente. O que eu estou fazendo? Uhum. Agora, se eu for levar a pé o que ele faz por mim, ou seja, a amizade e a paz não é uma via de mão dupla. Uhum. Você pode correr na direção e o outro está correndo o contrário. Uhum. Mas continue correndo na sua mão. Uhum. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo fecha dizendo, e a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações. Sim, é isso aí. É essa glória, né? É essa glória. É esse lugar que eu preciso estar. Se eu não estou nesse lugar, eu estou num mundo muito desesperador, né? De muita aflição, de muita inquietação. Uhum. Esse é o lugar que eu preciso chegar. Então, facilitar a minha convivência com os outros não vai fazer com que o outro mude. Porque tem coisa na vida dos outros que a gente não vai mudar, mas eu preciso mudar em mim. Né? É quando eu mudo em mim que eu encontro paz. Isso mesmo. A nossa experiência na igreja, minha e de vocês, é uma experiência que a gente passa por traição, por mentiras, por invalidações. Mas isso não pode me mudar no melhor sentido que eu convivo comigo mesmo e com Deus. Se o outro me trai, o problema é do outro, mais do que é meu. Uhum. Quem perdeu foi o outro, não fui eu. Agora, se isso me muda e eu pioro a vida por causa disso, então o problema passa a ser meu. Meu Deus. Então, há coisas na vida... Por exemplo, se eu fosse seguir o curso natural, eu seria amargo, azedo, intolerante, eu seria um caba implacável. Cheio de ervas daninhas. Cheio de ervas daninhas da amargura. Eu não faria mais bem para ninguém, porque o número de decepções é muito grande. Não pense numa pessoa que vive dentro da igreja e não passa por decepção nenhuma. É impossível, a gente está vivendo com gente. Mas assim, o que eles fizeram me muda para pior, me torna amargo, azedo. Então, é a amargura que está tutelando o meu coração. Não é a paz de Cristo. E o escritor aqui fala de raiz de amargura, né? Sim, a raiz não deixa de amargura. Que nem uma raiz de amargura. Raiz de amargura é aquilo que está oculto. Raiz, nunca você encontra ela na superfície. Raízes estão sempre ocultas. Está contaminando o jardim todo, né, João? Ela está sempre, ela é oculta. Se você não tiver o cuidado, ela vai brotar. E quando brota, já está muito enraizada. Os frutos. É que o escritor fala de raiz de amargura. Não deixe que qualquer raiz de amargura brotando vos perturbe. E por elas muitos se contaminem. Quando ele fala em brotar, ele já está falando nos frutos, né? Dessa árvore já crescida. Do broto crescendo. E já frutificando, brotando, né? Sim, e aí que são frutos contaminados. E aí que está o perigo, né? Desses frutos depois se reproduzirem mais amargura, né? Esse que é o grande perigo. Nós se não cortar, não identificar, né, pastor? Vamos dar uma parada aqui num texto que talvez não dê tempo para hoje. Não vai dar, faltam 2 minutinhos para terminar. É sobre exatamente o momento de prazer perder a vida inteira. Vai ficar para o próximo programa. Quando ele diz de Esaú, por um momento de prazer, de satisfação do seu ventre. Eu só quero adiantar para vocês, porque vai ficar para o próximo programa. A geração de Esaú foi exterminada da terra. Se vocês já leram isso. É ato impulsivo, né? O ato de Esaú foi um ato impulsivo. E a impulsividade é um perigo para a gente que tem uma carreira a seguir, né, João? A gente ganha um atalho e nunca mais... Um prazer momentâneo, uma satisfação para o momento.
Isso está atrelado quase todo ao setor da vida do homem. Um momento de vingança, um momento de prazer sexual, um momento de prazer de qualquer natureza pode arruinar toda uma vida e comprometer a sua geração. O texto que eu conversei, só repita aí, por favor, o 16. Vocês sabem que Esaú, mais tarde, se arrependeu daquele ato impossível. Não, 16, é isso? Sim, isso mesmo. Ninguém seja fornicador como Esaú. Vou Vai. continuar, É a síndrome de Então Esaú, pega o né? 15. É. O 15. Cuidado com a síndrome de Cuidado Esaú. com a síndrome de Esaú. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite Isso. passageiro. Um apetite passageiro. Exatamente isso que eu estava querendo. A satisfação de um apetite passageiro. Pode ser um apetite sexual, pode ser o gosto de uma vingança, Prazer momentâneo. prazer em né? machucar Seja o qual outro. for, Seja né? qual for. Seja qual for. pode comprometer toda a geração que virá depois de ti. Lamentavelmente é verdade. Perde a bênção, que aqui ele fala que perdeu a bênção. Sim, gente, chegamos ao fim do programa de Que hoje. pena. Está tão porque gostoso. tem tanta coisa para a gente falar ainda, mas eu quero desejar um 2026 vitorioso, um 2026 de plena realização para você que está nos ouvindo, que Deus te abençoe muitíssimo e voltamos no domingo próximo que vem, a partir das 7 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês e paz para todos. Shalom, queridos. Shalom.